A paz do Senhor a todos os ouvintes aqui da programação, do programa Encontro com Deus. Nós estamos aqui nessa quinta-feira para trazer uma palavra de Deus ao vosso coração, você que está nos ouvindo. E o texto que eu queria meditar com os irmãos nesta tarde, início de tarde, se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 11, e no versículo 28 a seguir, algumas palavras para nós meditar nesta tarde, Tem um subtítulo nesse texto que vai dizer assim, Jesus vence a morte. O texto referido então inicia-se assim: depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que com ela vinham, Jesus indignou-se ou turbou-se em espírito e se compadeceu. Perguntou-lhes Jesus: onde colocasses? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionavam: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Então novamente Jesus se indignou em espírito e, comovido, dirigiu-se ao sepulcro. E era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou-a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o morto estava deitado. E Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graça porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo seus pés e suas mãos atados com faixas de linho e o rosto envolvido num pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o ir. Meus irmãos, é um texto bem conhecido da palavra de Deus, dos ouvintes desse programa, dos leitores da Bíblia. Então, nesta quinta-feira, nós viemos aqui meditar um pouco em cima desse texto, meditar um pouco numa passagem muito gratificante, muito poderosa que esse texto nos dá. A história, como foi lida, vai contar que Jesus tinha 3 amigos em particular: Marta, Maria e Lázaro, ao que estava morto nesse episódio. A gente entende que há uma necessidade, meus ouvintes, meus irmãos, amigos, de nós nos aproximar de Jesus para ter com Ele um relacionamento mais íntimo, assim como essas 3 pessoas, esses 3 personagens, Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia vai nos relatar, irmãos, que em um certo momento Lázaro fica enfermo. E nesta enfermidade, o texto vai dizer que ao permanecer enfermo, Jesus não estava presente.
Então suas irmãs vão enviar alguns mensageiros para irem até onde Jesus se encontrava, dizendo: olha, aquele a qual tu ama, teu amigo, está doente, está enfermo, na intenção de que Jesus imediatamente voltasse para a aldeia de Marta e Maria e Lázaro, para realizar assim uma oração, realizar assim um milagre, e desta maneira eles alcançaram a bênção a qual eles estavam precisando naquele momento, que era a cura do seu irmão. Só que nos chama a atenção, irmãos, que quando os mensageiros chegam até Jesus, o Senhor Jesus então vai dizer para aqueles mensageiros: olha, esta enfermidade não é para a morte. E aqui fica um enigma para nós, né, nesta tarde. Como não é para a morte, se este homem chamado Lázaro veio a falecer? Talvez, meu irmão, você está com um problema que acha que não tem mais solução, que muitos falaram que não vai acontecer o pior, mas você já está vivendo o pior da sua vida. Entenda algo: nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. Não tem nada que Ele não possa fazer, não possa realizar. Se Ele ordenar, meu irmão, não tem problema, não tem enfermidade, não tem situação, não tem nada que vai impedir de você alcançar o teu milagre. Então, nesta tarde de quinta-feira, entenda esta mensagem. Creia na palavra do Senhor Jesus Cristo. O texto vai dizer que quando ele fala essas palavras para os mensageiros, dizendo que Lázaro não iria morrer, logo em seguida, se vocês forem acompanhar o texto no capítulo 11, vocês vão ver que ele vai dizer para os seus discípulos que Lázaro morreu, que Lázaro, seu amigo, estava dormindo e que ele precisava ir ao encontro do seu amigo. Há alguns questionamentos a respeito disso. Alguns vão questionar: olha, eles estão te procurando, eles querem te matar, eles não gostam de ti. Mas Jesus fala: nós precisamos estar lá. Não importa quem não gosta de ti, irmão. Não importa a dificuldade, Jesus vai estar sempre ao teu lado quando você precisar. É só você crer nas palavras do Senhor. Quando ele chega na entrada do povoado, da aldeia, a irmã Marta vai ao encontro de Jesus, se lança aos pés de Jesus e vai falar com Jesus, dizendo: olha, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então o Senhor vai falar então com ela, né? Dizendo que, versículo 23, o teu irmão irá ressuscitar, Marta. Então a Marta vai dizer assim: ó, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo. Após esse diálogo, Jesus então, fica no mesmo lugar, e quem sai correndo agora é a Marta. Vai ao encontro de Maria, como foi lido aqui nesta tarde, e ao chegar aonde Maria estava, ela dá uma notícia para Maria: olha, o mestre te chama e quer te ver. O que me chama a atenção nessa passagem, queridos ouvintes, é que a Maria não ficou sentada num lugar de braços cruzados, esperando que o milagre viesse até ela. Ela vai correndo ao encontro de Jesus. Primeiro, quando estava enferma, ela manda mensageiros. Quando o problema fica insolúvel, aos olhos humanos, ou seja, não tem como solucionar, então ela mesma vai ao encontro de Jesus. E talvez nessa tarde você está pensando assim: eu tenho que tomar uma decisão.
Eu tenho que ir ao encontro de Jesus, porque dentro do meu quarto trancado, dentro da minha casa, correndo para um lado, correndo para o outro, lugares aonde Jesus não se encontra, não está resolvendo. Então fica aqui um conselho para você, amigo ouvinte. Procure Jesus urgentemente. Talvez você ainda não teve um encontro real com Ele e o seu problema está tão sério que você não consegue resolver mais. Então vai de encontro ao Senhor Jesus. Nesta tarde, Deus está falando contigo. Sai da tua zona de conforto. Para de chorar e de se questionar por quê, para quê, até quando, e vai ao encontro dele, porque ele tem uma solução para a tua história, para o teu problema. Entenda que quando Jesus estava esperando e Marta chega, ela se desaba aos pés de Jesus e vai falar: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão ou o meu irmão não teria morrido. Jesus quer saber aonde está o problema, onde o colocaram, aonde o puseram. Eu preciso ir exatamente, eu preciso ter o conhecimento. Eu quero que você fale para mim o que você realmente está necessitando. E o texto vai dizer então que eles levam Jesus até o sepulcro, onde eles haviam sepultado Lázaro. A Bíblia vai dizer que ao chegar na frente do sepulcro, o texto vai dizer assim, que ele pede para retirar a pedra. O que estava acontecendo ali naquele momento? Que tinha muita gente ali ao redor. Uns criticaram, uns murmuravam. Por que ele deixou o seu amigo morrer? Por que esse que abriu os olhos do cego não impediu que esse viesse falecer, visto que eram amigos? E é interessante que muitas das vezes acontecem coisas na nossa história, na nossa vida, mesmo nós servindo a Deus, que sempre vai ter alguma pessoa que vai dizer: você não serve a Deus? Onde é que está o teu Deus? Teu Deus não é poderoso? Por que tu está passando por isso? Aleluia, creia nessa tarde que o que você está passando é o que vai gerar o maior milagre na tua história, e muitos vão ver e vão crer no Senhor teu Deus, aquele que tu serve de todo o coração. Quando o texto vai dizer que Jesus pede para tirar a pedra, que tampava a porta do sepulcro, nós vamos ver que ele vai fazer uma oração para nós encerrar e não nos prolongar muito nessa mensagem. Ele vai fazer uma oração e nesta oração ele vai agradecer ao Pai porque ouviu. E o que me chama a atenção é que ele ainda não havia pedido nada, mas já estava agradecendo. Ele ainda não tinha pedido para o Pai ressuscitar Lázaro, mas já estava agradecendo pelo Senhor ter ouvido. Então muitas das vezes começa a agradecer antes do teu milagre chegar. Mas isso é só para quem tem fé que o milagre vai chegar. Você só vai agradecer se você tem certeza que o milagre vai acontecer. Mesmo ele não acontecendo ainda, mas você tem certeza que vai acontecer a cura, que vai acontecer a porta aberta, que vai acontecer qualquer milagre que você esteja esperando. Agradeça por ele. Diga: Senhor, eu creio que aquela porta vai se abrir. Muito obrigado porque ela já está aberta no nome de Jesus. Mas isso parece loucura, irmão Anderson. Não é loucura, é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Aquilo que a gente não se vê, mas se espera. Daquilo que a gente talvez nem consegue imaginar, mas tem certeza que vai acontecer. Isso é fé. Nessa tarde agradeça por aquilo que talvez você pense assim: olha, é muito milagre de Deus para a minha vida, e eu agradeço, Senhor, porque eu já tomo posse deste milagre. O texto vai dizer que Jesus faz uma oração, chama o morto para fora e ele sai com vida. Entenda isso nessa tarde. Deus tem um milagre para a tua vida, mas coloque na ordem. Sai da tua zona de conforto, vai ao encontro de Jesus.
Agradeça pelo teu milagre antes mesmo de ele acontecer e pode ter certeza que a parte do Senhor vai ser realizada. Não fique sem conhecer esse Senhor Jesus. Ele é a solução para os teus problemas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se ele chama um morto depois de 4 dias e o morto torna a viver, o que é o teu problema para ele? Guarde isso no teu coração nesta quinta-feira, que nós vamos orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta quinta-feira, nesse programa Encontro com Deus, nós estamos aqui orando, Senhor, te agradecendo pelo milagre que há de acontecer nas nossas vidas e na vida de todos os ouvintes. Senhor, nesta tarde eu quero abençoar a cada um, te pedindo a tua misericórdia, pedindo a cura, pedindo a libertação, pedindo as portas abertas, pedindo tudo aquilo que os ouvintes que estão nos escutando nessa tarde necessitam da tua parte, que o Senhor venha ser misericordioso e vai, Senhor Jesus, de encontro a esse problema e que eles também possam ir de encontro ao Senhor, para que o milagre venha acontecer na vida deles. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém.